A Venezuela, no meu modo de entender, é o único caso nessa onda progressista sul-americana em que se tentou mudar a sociedade. Ali houve um projeto de mudança. E que não foi um projeto linear, foi um projeto que teve indas e vindas. A gente deve lembrar, o Chávez, o que acontece? O Chávez é eleito, um programa nacionalista, aí tem a tentativa de golpe, em abril de 2002, e a diferença do Chávez em relação aos outros casos da América do Sul é que, confrontado pela burguesia, confrontado pelos setores conservadores, ele se radicaliza, ao invés de buscar acomodação. Então é um processo que vai se radicalizando, mas vai se radicalizando nos marcos de muitas dificuldades. A principal delas é o fato de ser uma economia totalmente dependente da exportação de petróleo. E houve tentativas de superar essa dependência que se mostraram insuficientes. Então, no momento em que a Venezuela, então, morreu Chávez, que o preço do barril do petróleo despencou, e que também os avanços que tinham sido consolidados durante esse período vai desgastando, porque as expectativas vão subir. Você quer, espera mais. Então tudo isso foi convergindo para uma situação crítica, depois da morte do Chávez. O que isso resultou foi em problemas econômicos graves, que se expressam sobretudo em alta inflação, escassez de produtos e especulação cambial. O câmbio paralelo na Venezuela, a última vez que eu fui, era 1 bolívar por 700, o oficial era 1 por 7. Isso dá mais uma especulação. Para resumir, a economia venezuelana se desorganizou completamente. A desorganização da economia venezuelana gerou mal-estar entre o povo e o governo perdeu sua legitimidade. Não vou dizer que perdeu sua legitimidade, perdeu sua popularidade, perdeu muito do seu apoio popular. A resposta do governo Maduro a isso é bastante controversa. E aí eu não tenho uma posição solidificada, porque isso são só assuntos delicados. Eu sou um simpatizante do processo bolivariano, a gente precisa conhecer as coisas bem de dentro para poder opinar. Então a minha percepção é, em linhas gerais, o governo percebeu que não ia ganhar mais nas urnas, porque o governo perdeu sua popularidade. Isso ficou evidente em dezembro de 2015, quando eles perderam não só a maioria, como perderam 2/3 do Congresso. E, portanto, ficaram numa situação muito vulnerável do parlamento. Então, a reação do governo Maduro a essa situação foi: nós vamos fechar filas e não vamos ceder o poder. E, nesse processo, tomaram várias medidas que são muito controversas, como essa da Constituinte, como desconsiderar o parlamento, fazer uma série de medidas que poderiam ser, aí sim, descritas como antidemocráticas. Então há muita gente de esquerda na Venezuela e na América Latina que tem essa posição. Outros têm a posição que como é que a gente como é que vai entregar, as alternativas na Venezuela agora são muito piores do que Maduro. É tudo, vamos dizer, os liberais, a direita radical, mais ou menos que nem está acontecendo aqui no Brasil. São esses caras que querem voltar ao poder na Venezuela. Então fala, os meios justificam os fins. Não, os fins justificam os meios. Então que é um argumento, vamos dizer, polêmico. Então uma situação delicada, e nisso tudo você não tem alternativas que radicalizem o processo numa direção popular. Então, de certo modo, o bolivarianismo se confronta com impasses em que não dá, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ficou a meio passo entre a revolução, embora eles se autodenominassem revolução, não teve nenhuma mudança nas estruturas da propriedade privada, nas relações de poder, nas estruturas sociais, na hierarquia da sociedade. Permaneceu uma sociedade de classe. Ficou no meio termo entre a revolução e entre o conservadorismo, porque a Venezuela era comandada durante 50 anos por 2 partidos. Isso foi pulverizado pelo Chávez. O meio termo na política, como na vida, muitas vezes é insuficiente, você acaba sendo tragado pelo meio termo. É o que está acontecendo na situação venezuelana no momento. Eu entendo
Aí eu vi na interpretação de gente como Edgardo Lander, que é uma pessoa de esquerda, que a forma como está sendo conduzida a Constituinte é uma forma que tem problemas do ponto de vista da legitimidade, do ponto de vista da democracia, e que ela é feita dessa forma porque ele não poderia, de outra forma, perderia, e então estão se organizando para não ceder o poder. Né? E aí é uma situação difícil, porque de fato eu também não tenho a menor simpatia por quem está cobiçando o poder no lugar daqueles que estão comandando o país nesse momento. Não tem a menor simpatia pelos Estados Unidos, pelos outros interesses. Tal. Mas como é que você vai sair disso para frente? Como é que você vai sair disso para a esquerda? A resposta, infelizmente, é que, na vida como na história, que para isso você teria que ter construído correlação de força para fazer essa mudança. Não construir. Então, agora não vai dar para fazer o giro de 180 graus. É mais ou menos que nem as pessoas que pensavam assim que o Lula, não, mas o Lula vai no primeiro mandato, ele vai fazer de um jeito, porque para construir, estabilizar o país, para dar então ele vai fazer uma mudança radical. Não dá, mudança radical você tem que construir correlação de forças para fazer. O Lula construiu correlação de forças para um projeto de poder do PT. Esse projeto de poder envolvia associação, cumplicidade, relações orgânicas com o capital, com a direita, com o neopentecostalismo, com a Globo, com todos esses. Então como é que você vai fazer? É impossível fazer um giro de 180 graus. No máximo você vai fazer o giro da Galisteu de 360 graus. Você vai estar no mesmo lugar onde você estava no começo. Então a situação da Venezuela não tem, aparentemente, claro que a história é sempre aberta, mas se a gente olhando, está colocado, não vê perspectiva de saída progressista para os impasses.